Os ensinos de Jesus atraíram muita atenção, tanto que grandes multidões o seguiam quando ele desceu do Monte das Bem-aventuranças. De repente, um leproso aproximou-se de Jesus. A lepra era e ainda é uma doença contagiosa e debilitante que corrompe sua vítima e a torna essencialmente morta em vida. Os rabinos da época de Jesus desprezavam os leprosos e os viam como pessoas que estavam debaixo do julgamento divino e que, por isso, não mereciam misericórdia. O leproso daquela época era obrigado a viver separado de todos, esperando apenas o dia da sua morte. Mas o fato de aquele leproso quebrar as regras e aproximar-se de Jesus mostra o quanto ele tinha fé que podia ser curado. Ele se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele tinha a convicção de que Jesus tinha poder para purificá-lo da lepra. A única questão era se Jesus estava disposto a fazê-lo. Jesus então estendeu a mão e o tocou. Este foi um toque ousado e compassivo da parte de Jesus, porque era contra a lei cerimonial tocar um leproso. E isso tornou o toque de Jesus ainda mais significativo para aquele homem leproso. Depois de tocá-lo, certamente com um olhar e um tom de compaixão, Jesus disse: Quero sim, fique limpo. E ele foi curado na hora. Em seguida, Jesus ordenou a ele que falasse da sua cura somente aos sacerdotes, que tinham autoridade para declarar que ele estava curado, e apresentasse então a sua oferta ao Senhor. Esse ato reintegraria o ex-leproso à sociedade. Jesus fazia milagres não com o objetivo de ficar famoso, mas para atender às necessidades de pessoas específicas e demonstrar seu poder evidente como o Messias. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio ao seu encontro. O centurião era um oficial romano que liderava 100 soldados do exército, daí a palavra centurião. Ele veio procurar Jesus para pedir ajuda para o seu servo. Esse centurião tinha uma relação incomum com o seu servo. Segundo a lei romana, um senhor tinha o direito de matar seu escravo se ele, por exemplo, adoecesse ou se ferisse a ponto de não poder mais trabalhar. Mas esse centurião estava ali implorando a Jesus pelo seu servo. Jesus logo se prontificou a ir à casa dele. Acontece que era completamente contra o costume judaico um judeu entrar na casa de um gentio. A maioria dos judeus acreditava que a casa de um gentio não era digna deles. O centurião certamente sabia disso quando disse que ele não era digno de que Jesus, como rabino e mestre, entrasse em sua casa. Ele compreendeu que Jesus tinha autoridade e podia curar com sua palavra tão facilmente quanto com seu toque. Ele conhecia a hierarquia militar e como as ordens de uma autoridade eram obedecidas sem questionamento. Por isso, ele acreditava que Jesus tinha o mesmo tipo de autoridade e podia dar ordens sobre as doenças e elas sairiam. A compreensão daquele centurião deixou Jesus maravilhado. Sua simples confiança no poder da palavra de Jesus para curar demonstrava uma grande fé digna de louvor. E Jesus considerou a fé deste centurião gentio maior do que a fé de qualquer um entre o povo de Israel. E naquele momento, Jesus aproveitou para anunciar que haveria gentios no reino dos céus e que eles se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Essa era uma ideia radical para muitos judeus. Eles presumiam que no grande banquete messiânico não haveria gentios e que todos os judeus estariam presentes. Mas Jesus corrigiu ambas as ideias equivocadas. Jesus recordou aos seus ouvintes judeus que a identidade racial dos gentios não constituía uma barreira para a entrada no reino e que o mero fato de os judeus serem chamados de filhos do reino também não lhes garantia o acesso a ele. Esses mesmos filhos do reino seriam lançados no inferno, onde haveria sofrimento e desespero. Essa foi a declaração mais radical sobre o plano da salvação de Deus, inaugurada pela missão de Jesus.
E o resultado foi que o servo foi curado à distância e o centurião gentil recebeu a aprovação da sua fé dos lábios do próprio Jesus. Os versículos 14 e 15 deixam claro o fato de que Pedro era casado. A sogra de Pedro estava com febre e Jesus a curou com um simples toque suave de sua mão. A doença dela era muito menos grave do que a do leproso, e isso nos mostra que Jesus se importa também com problemas menores. A sogra de Pedro demonstrou uma resposta apropriada para aqueles que foram tocados pelo poder de Jesus. Ela se levantou e começou a servir. Servir a Jesus é uma maravilhosa evidência de restauração da saúde, tanto física quanto espiritual. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, foram trazidos muitos endemoniados até Jesus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o povo daquela região era fortemente apegado à magia, o que certamente atraía os espíritos malignos. Mas nós podemos perceber o cuidado de Jesus no modo como ele lidava com cada pessoa, libertando e curando cada um. Mateus via nesse fato o cumprimento da profecia de Isaías 53, que se refere à cura espiritual e também à cura física. Com isso, ele mostrou Jesus como o verdadeiro Messias, libertando as pessoas da escravidão do pecado e dos efeitos de um mundo caído. Jesus cresceu em popularidade, mas de vez em quando ele se retirava dessas grandes aglomerações. Com muitos milagres associados ao seu ministério, seguir Jesus poderia parecer mais glamouroso do que realmente era. Um escriba empolgado se aproximou de Jesus, oferecendo-se para segui-lo para qualquer lugar. Jesus não o recusou, mas lhe disse a verdade, sem pintar uma versão romantizada de como seria segui-lo. No contexto imediato, ele não tinha uma residência, vivia uma vida muito simples, pela fé, confiando em seu Pai Celestial para suprir todas as suas necessidades. Diante dessa observação, o escriba sumiu no meio da multidão. Depois um outro se apresentou a Jesus com a intenção de segui-lo, mas não naquele momento. Ele queria primeiro sepultar seu pai, ou seja, cuidar dele até o seu falecimento, o que seria por um tempo indeterminado. Jesus insistiu para que ele o seguisse logo e deixasse que os espiritualmente mortos sepultassem os fisicamente mortos. Jesus não tinha medo de desencorajar esses potenciais discípulos, pois ele estava mais interessado na qualidade do que na quantidade. A vila de Cafarnaum ficava à margem do Mar da Galileia. Com cerca de 21 quilômetros de comprimento por cerca de 13 quilômetros de largura, esse mar é conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. Jesus e seus discípulos entraram no barco para atravessar o mar. De repente, começou uma tempestade, de modo que os discípulos, que em sua maioria eram pescadores experientes, ficaram apavorados. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Era o sono de alguém exausto por uma vida intensa que envolvia constante tensão no corpo e na mente. Mesmo em meio ao barulho e os gritos ao seu redor, ele dormia profundamente. Sua mente e seu coração estavam tranquilos, confiantes no amor e no cuidado do seu Pai Celestial. Mas não demorou muito para que os seus discípulos cobrassem a sua presença para salvá-los, já que o barco estava se enchendo de água e eles não tinham esperança de escapar da morte, a não ser pela intervenção de Jesus. Ao ser despertado, Jesus repreendeu o medo e a incredulidade deles, pois quando confiamos em Deus, resta pouco espaço para o medo. E então se levantou, fez cessar o vento e acalmou o mar. A expressão "aqueles homens" sugere a ideia de que havia outros homens no barco com eles. O fato é que eles se admiraram, porque a presença de Jesus entre eles era ainda mais poderosa do que eles haviam imaginado. Seu poder ia além da cura de enfermidades e expulsão de demônios. Ele era soberano até sobre os fenômenos da natureza. A partir do versículo 28, temos o encontro de Jesus com 2 endemoniados gadarenos. Os evangelhos de Marcos e Lucas mencionam apenas um desses homens, talvez porque escolheram focar no líder ou no mais proeminente dos dois.
Jesus foi ao encontro deles, enfrentando uma forte tempestade para chegar até lá. Aqueles endemoniados exibiam um comportamento feroz e incontrolável. Os demônios que atormentavam aqueles homens sabiam quem era Jesus e por isso o chamaram de Filho de Deus. Sabiam também que seriam expulsos dali em instantes. Por isso, insistiram com Jesus para que os deixasse entrar nos porcos. Temos duas razões plausíveis para esse pedido. A primeira, porque os demônios pareciam saber que, embora o juízo final fosse um evento futuro, Jesus tinha autoridade para iniciar ou adiantar o castigo deles a qualquer momento. O temor da condenação e do julgamento foi a principal razão pela qual os demônios imploraram a Jesus. A segunda razão foi porque, sendo destrutivos e caóticos, eles usaram os porcos para causar destruição e prejuízo aos moradores da região. E então, com a permissão de Jesus, os demônios entraram nos porcos e se precipitaram no mar. Esse é um caso único na Bíblia, a expulsão de demônios de um humano para animais. No entanto, Jesus tinha motivos para permitir isso. Primeiro, para demonstrar sua autoridade. E segundo, porque ele queria que todos soubessem qual era a verdadeira intenção daqueles demônios: destruir os homens, assim como eles destruíram os porcos. Todos testemunharam aquela grande libertação. Depois desse ato, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, mas não de uma maneira positiva. Eles foram até Jesus para pedir que ele se retirasse dali. Infelizmente, o povo daquela cidade valorizou mais o prejuízo material, ou seja, a perda dos porcos, que representava a sua economia, do que a libertação e a restauração da vida de dois dos seus conterrâneos, escravizados pelos demônios e que perturbavam a paz de todos. E amanhã, Mateus vai nos contar como foi o seu encontro com Jesus, sobre mais curas e até sobre um caso de ressurreição. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.